preço da emoção. Eu sou Magali Florentino. E eu sou Nathalie Doyle. Está no ar mais um episódio do E Agora Psi. E hoje com um tema extremamente atual e importante: o vício por trás dos jogos de apostas online. E para debater esse tema hoje comigo e com a Nathalie, um convidado mais do que especial, né, Nath? O psicólogo Fagner Silva, que também é meu esposo e que eu tenho o maior carinho de estar dividindo a bancada hoje com ele. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite. Acho que é claro que uma hora ou outra isso iria acontecer, eu ia participar de um episódio ou outro, né? Talvez as pessoas não saibam, acho que sabem, porque vocês já citaram isso algumas vezes. Geralmente eu tô aqui, né, para o pessoal que tá em casa, eu tô aqui sentadinho ali numa cadeira, ali atrás das câmeras, não apareço muito, mas como a Magali também acabou de falar, sou o esposo da Magali. Então, acompanho, né, o nascimento, a gestação desse projeto desde o início. E como a gente está falando de um tema que é muito recorrente, muito atual, e atualmente eu tenho me dedicado a estudar e atender pessoas que estão com problemas nesse tipo de jogo, né, chegou o momento, digamos assim, para eu estar aqui, conseguir conversar um pouquinho, a gente se explicar, falar sobre diversas coisas, o que que é isso, formas de tratamento, etc e tal, né, a gente vai falar aqui ao longo desse episódio, digamos assim. Então, chegou o meu momento, né, de estar aqui em frente às câmeras, sair um pouquinho ali Dos dos bastidores, né? bastidores. Isso, perfeito. Seja bem-vindo, como de novo, né? É um prazer ter você aqui conosco. Acho que vai ser difícil, né, Nath, hoje não chamar nem de boss e nem de amor. Sim. Vai ter que ter um controle nosso aqui hoje para conduzir. Mas se acontecer também está tudo bem, né? Tá tudo em casa, tá tudo certo. Estamos em casa. Mas, Fagner, conta para nós um pouco sobre a tua trajetória profissional. Eu acredito que ninguém melhor do que a gente mesmo para se apresentar e falar da nossa história. O pessoal conhece o Fagner, esposo da Magali, que fica ali nos bastidores, sabem que você é da área da saúde, que é psicólogo também. Mas eu quero que eles tenham acesso à tua história, à tua trajetória, né? E o que você vem estudando atualmente. Tá. Bom, então eu sou psicólogo clínico, me formei junto com a Magali, inclusive a gente se conheceu um pouco antes da graduação, começamos a graduação juntos, nos formamos juntos, e sou um psicólogo clínico, assim como a Magali, mas eu atendo somente adultos, né, exclusivamente adultos. Hoje em dia, trabalho com uma terapia, com uma abordagem chamada terapia de aceitação e compromisso, que é uma abordagem comportamental contextual. Então, atuo como psicólogo clínico e também como perito técnico na vara da infância e da adolescência, aqui na comarca de Canoas, que é uma cidade aqui do Rio Grande do Sul, que é de onde a gente também tá gravando. Basicamente, são essas duas linhas que eu atuo mais, né? Clínica, como perito ali na vara da infância e da adolescência. Também sou supervisor clínico de estágio clínico, né? Atuando ali com as estagiárias que a gente tem ali na MF também. Trabalho com demandas diversas, mas ao longo do tempo, né? Trabalhei desde a graduação, desde os estágios também, muito voltado para violência doméstica, atendendo homens também a abusadores, com os grupos reflexivos, para os homens atuados pela Lei Maria da Penha, que também aconteciam aqui na comarca. Mas é um trabalho que hoje eu já não faço tanto mais assim, né? Não me dedico tanto, mas tenho uma experiência também com esse tipo de demanda, né? E atualmente, enfim, já, né, retomando um pouco por que eu estou aqui hoje, é em função dessa temática dos jogos de apostas online, como isso tem aparecido também na clínica, o que me levou também a começar a estudar e a pesquisar sobre. É o motivo pelo qual hoje eu tô aqui, não é necessariamente só porque eu sou esposa da Magali, mas é porque eu venho me dedicando um pouco a esse assunto mesmo. Mas basicamente essa é a minha trajetória. Bacana. E contando, tu falou que tá aparecendo bastante no consultório e tudo, né? A gente vê isso bastante em rede social hoje, né, Magali? Sim. Todas as redes sociais, né? Tem sempre uma propaganda, alguém divulgando. E eu gostaria pra gente iniciar, o que que define, né, o vício em apostas online? O que define o vício em apostas online é basicamente os mesmos critérios que definem o vício em alguma substância, em drogas, por exemplo. Então, a gente vê a pessoa que ela começa a apostar uma certa quantidade, começa a apostar, então, cada vez mais. Ela tem tentativas sem sucesso de conseguir controlar esse vício, de tentar parar, de tentar reduzir e não conseguir. Ela começa a esconder isso da família, a mentir. Então, ela começa a esconder os problemas que ela começa a ter com o vício. Ela começa, então, a pedir empréstimo. Então, ela está sempre precisando de alguém da família ou pedindo empréstimo para banco, é cheque especial, é cartão de crédito, para conseguir voltar a jogar. Então, ela começa a ter, né, prejuízos financeiros na vida dela e prejuízos em outras
dimensões da vida, por exemplo, o casamento, com os filhos, divórcio, não sai mais com os amigos, fica em casa para jogar. Então, assim, todos os. A gente depois vai fazer uma comparação e vai falar, né, a diferença que tem entre um vício numa substância e um vício comportamental, porque a gente está falando de um vício comportamental, não, é um vício onde tu precisa ingerir algum tipo de substância, não tem nenhuma substância entrando para dentro do teu corpo, mas ainda assim é um vício, só que é um vício comportamental. Então, quando a gente fala dos critérios diagnósticos, e quem pode dar, na verdade, diagnóstico é só um psiquiatra, é só um médico, por exemplo. Então, a gente está falando desses critérios, são muito semelhantes ao uso de substância, também quando a gente fala de abstinência, de fissura, também basicamente são, né, digamos assim, os mesmos sintomas, porque é um tipo de vício que também atua lá no cérebro, mais ou menos no mesmo sistema. E Fagner, diz pra nós, assim, quando a gente fala, né, do vício de apostas em jogos online, a gente tá falando exatamente de que tipo de jogos, de apostas, né? A gente vê muito, como a Nath falou, né, Nath? A gente vê muito nas redes sociais hoje, muitas propagandas, enfim. A gente tá falando só desses, tem algum outros que daqui a pouco a gente não conhece, não sabe? Tá. Vamos definir então de que tipo de jogo a gente está falando, né? E vamos trazer também, acho que alguns números aqui para a gente ver qual a proporção do problema que a gente está enfrentando atualmente. Antes a gente falar de estratégias, de sintomas para lidar com isso, vamos trazer sim, talvez essa visão de como é que isso está socialmente tá aparecendo, né? Então, só para definir, então a gente está falando de tipo de jogos, são os tipos de jogos do tipo bet esportiva, que são aquelas apostas que tu aposta num resultado no mundo real, ou seja, num jogo de futebol, como é que vai ser o placar, mas não só no resultado, enfim, número de gols, mas também quantos cartões amarelos, quantos cartões vermelhos vai sair, se vai ter quantas faltas determinado jogador vai ter. Então a gente está falando de bet esportiva, onde está apostando ali naquele resultado, em coisas daquele jogo. E também a gente está falando de cassinos online, que é os famosos jogos do Tigrinho, que não tem um só, tem vários jogos desse tipo. E aí são aqueles jogos do tipo slot, né, que simulam, entre aspas, uma máquina de cassino real, aquelas máquinas que tu puxa a alavanca e vai rodando ali as figurinhas, e tu tem que formar uma trinca na horizontal, na vertical ou na diagonal, enfim. O usuário ali determina ali o multiplicador que ele vai querer, quanto que ele vai jogar. Vão ser R$ 50, R$ 100, R$ 30. Escolhe no multiplicador, vezes 3, vezes 5, enfim, tem uma série de configurações, se vai ser manual, se vai ser automático, tem uma série de configurações que o usuário ele vai determinando. Mas basicamente são esses dois tipos de jogos, né? Os jogos de cassino online, esses jogos do Tigrinho, e aí tem outras vertentes, tem o jogo do aviãozinho, o aviãozinho que fica no ar, quanto tempo ele vai ficar no ar, o aviãozinho, o foguetinho, e as bets esportivas, né? São esses dois grupos, assim, de jogos que tem afetado mais a população hoje. E aí, quando a gente fala em números, posso falar um pouquinho? Claro. Né? A gente vai ter alguns números assim, muito, muito alarmantes para trazendo, né? Primeiro que, só agora em 2024, de janeiro a julho, foi contabilizado em torno de 25 milhões de novos jogadores. Caraca. Apostando online. Novos, né? Isso de janeiro a julho. E aí a gente também tem outro dado muito alarmante, que é... E a gente depois vai ver como a população que é afetada por esses jogos são a população mais vulnerável, socioeconomicamente falando. E a gente está dizendo que também esse ano apareceu que em torno ali de 3 milhões de usuários, de beneficiários do Bolsa Família, 3 milhões de beneficiários do Bolsa Família têm apostado online. E esses 3 milhões de beneficiários do Bolsa Família já perderam cerca de 5 bilhões de reais. Meu Deus. Aí vocês perguntam, Fagner, esse ano não, agosto. Uau. Isso em agosto. Foi um número mais recente que a gente tem, eu acho que depois, setembro, talvez outubro, não foi contabilizado ainda, mas o número mais recente que eu achei, né, de estatística ali dentro das plataformas do governo foi agosto. Então, assim, a gente está falando de uma população vulnerável que basicamente precisa desse dinheiro para suprir necessidades fundamentais e básicas, que está fazendo uso desse dinheiro para jogar. E a gente vai falar, não, mas aí, poxa, é mau caratismo, está fazendo uso indevido desse dinheiro. Não, as pessoas são vítimas porque a gente está falando de um problema de saúde mental,
Uhum. É um problema de saúde mental, um problema de saúde pública. Essas pessoas estão ficando viciadas, estão deixando de pagar a conta, de comprar comida para estar jogando. Uhum. Isso é bastante assustador. E acredito muito também com a questão de querer aumentar essa renda, né? Exato, eu ia trazer isso agora, assim, né? Se além do vício, né, que já é algo alarmante, muito preocupante, existe também o desejo, a expectativa ali de aumentar esse valor que se recebe, de ter essa renda extra, como estava lá na Aham. nossa chamada, né? Porque acaba que é vendido isso, né? É colocado nas redes sociais, a gente acaba vinculando, assim, né? Essa questão de. E o quanto isso tem crescido, né? Porque, querendo ou não, a gente estava falando ali das que imita a maquininha, né? Das apostas nos jogos, mas a gente também está vendo agora que tem apostas em jogos de videogame, né? Que isso é uma Uhum, coisa também que eles têm colocado, né? Então, tem um pessoal jogando ali, tu tem como apostar naquele jogo. Uau. Tem as roletas também. uhum. Esses do que tá dentro desse grupo de cassino É, online. isso, Uhum, né? Tem além daquela que faz as trincas, tem as roletas também, que fica passando os números com as cores, né? Aquela que imita aquela roleta tradicional, assim, né? Uhum. Então, que cai a bolinha, isso? Ah, isso, tá. isso. Que bom tu ter falado. Eu não tinha visto esse que imita a roleta, porque depois eu vou fazer, inclusive, uma comparação entre o jogo de roleta, né? Real mesmo, físico, com o jogo, o Aham. virtual. É. Uhum. E então, vamos dizer assim, questão de números, né? Então, óbvio que vai subir muito por conta disso, porque cada vez se vende, né, que se ganha dinheiro com isso, que as pessoas têm uma renda extra com isso, então acaba que essas pessoas vendo aquela propaganda que parece tão real, né? Porque a pessoa ali tá vendo, nossa, olha ali o que ele conseguiu, né? O que ela Uhum, conseguiu uhum, uhum. conquistar e tudo Uhum. mais, Uhum. é a minha chance de mudar de vida. Então, fica A difícil, gente. né? E vicia. Não, esse fator cultural, né? De ter uma população, e a gente está num país onde a desigualdade é muito grande. E ao mesmo tempo é um país, né, capitalista, então a gente vive, né, imerso aí em muitas ofertas de tudo quanto é coisa que tu pode comprar, enfim, e tu quer ter aquilo ali. Aí você tem ali um benefício, você pensa, o que que eu vou fazer com esses 300? Ah, não sei exatamente qual é o valor hoje, mas sei lá, o que que eu vou fazer com esses 200, 300 reais? Vou comprar o que eu preciso ou vou apostar na sorte de fazer com que esses 200, 300 reais virem, sei lá, na minha cabeça uns 2.000, uns 3.000 reais, né? E aí uma população que já é muito carente, que daqui a pouco é muito desiludida, não tem perspectiva, não tem nada a perder, então eu vou apostar. Vou Uhum. apostar. E a gente também entra depois no outro nicho. Nossa, tem tantas intersecções, tantas coisas, do desconhecimento da falta de educação digital também, né? Uhum. Então, deixa eu tentar fazer um gancho aqui, estou pensando em várias coisas. A gente está falando dessa questão cultural, né, das pessoas que deveriam estar utilizando o Bolsa Família para suprir suas necessidades estão julgando por várias questões culturais. E a gente está dizendo, tá, vamos fazer essa comparação que a Nath trouxe, tá? Entre porque vício em aposta sempre existiu. Aí vamos fazer a comparação de como é que a coisa funcionava antes, como é que está funcionando agora com a tecnologia e a gente junta com essa questão de não ter educação digital suficiente. Então a gente está dizendo assim, poxa, antigamente eu tinha que apostar no quê? No jogo do bicho, ou então ir no cassino, por exemplo. Tu quer apostar no jogo do bicho, tem que pegar ele na esquina, na banca do jogo do bicho, e tem que apostar. Mas depois tá chovendo, tu pode estar com dor Uhum. de cabeça, pode estar enjoado, tu não vai. Tem várias coisas ali, várias barreiras. Tu tem que falar onde é que tu vai pra tua esposa, pros teus filhos, tu tem que mentir. Se tu vai no cassino, se tu era um viciado em aposta de cavalo, que tinha muito antigamente também, Uhum. tinha que ir até o Jockey Club, enfim, chuva e todas essas coisas. E agora não, agora tá tudo na palma da tua mão. Muito mais rápido, Muito né? mais, tá aqui, ó, tá jogando. Tô E em são casa, várias plataformas, né? em várias Uhum. Não é só plataformas. E uma. ninguém Vou, sabe, né? Porque também tem essa questão, assim, eu acredito, né, que do julgamento, né, social, assim, ai, tô indo lá fazer um jogo do bicho, tô indo lá jogar tal coisa. ninguém sabe. E aqui no celular ninguém sabe o que você tá fazendo, né? Ninguém tem Você tá em acesso a casa, vai isso. no banheiro, joga, você tá no trabalho, você vai no Uhum. banheiro, você joga, indo pro trabalho, no ônibus você joga, indo, voltando, onde tu quer. Assim como a gente acessa, pega o telefone para fazer qualquer coisa, mandar mensagem qualquer hora, tu pega o telefone qualquer hora para jogar. Então, isso é
é muito cruel do ponto de perspectiva, assim, de a tecnologia reduz muito atrito, não tem atrito comportamental, tu não precisa superar nenhuma barreira, tá tudo muito fácil, tá tudo Uhum. aqui na palma da tua mão. E aí tem a questão que a gente estava falando da falta de educação digital, de não saber como é que funciona esses aplicativos. Vamos fechar aqui na questão do cassino online. Depois a Uhum. gente fala um pouco da Bet. Aí a gente está dizendo, então, que se eu for num cassino e tem a roleta que a Nath falou, beleza, vamos supor ele tem 30 números, né? A roleta geralmente é aqueles números pretos, vermelhos. Ok, naquela casa ele funciona o seguinte, tu vai apostar no número 5, vou apostar R$ 50 no número 5. Se cair no número 5, eu venço. Se cair no número 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 até o número 30, quem ganha é a casa. Então a casa está me dizendo, olha, Então, as chances são são mínimas. mínimas, mas tu tá vendo, pelo menos. Isso quer dizer que é uma chance para 30? Não, porque pode ser que aquela roleta ali gire 100 vezes e não caia no número 5. Não quer dizer que daqui a 30 rodadas vai cair uma vez no número 5, não. Que nem eu pegar aqui uma moedinha, cara ou coroa, jogar para cima. Pode ser que caia na cara ou coroa, é 50% para cada um dos lados. Mas não quer dizer, pode ser que eu gire aquela moedinha 10 vezes caia em coroa, por exemplo, né? Uhum. Mas enfim, eu tô vendo que é um desfecho, um resultado dentro do mundo real. Agora você pega um aplicativo, que ele é programado, tem um algoritmo por trás. Uhum. Não tem nem como saber como ele é programado, para saber se aquela roleta ali vai cair no número que tu quis, se é o jogo do tigrinho, que é os slots ali, que se vai dar trinca, se não vai. Então, tu não tem como saber, porque aquilo ali é programado da forma como o programador, como a empresa quiser. Se ele quiser programar que em determinado horário não vai sair resultado nenhum, ninguém vai ganhar, ele vai ali no código ali, insere a linha de código e ninguém ganha. Então, se torna ainda mais difícil e impossível prever e fazer qualquer tipo de estratégia. E aí a gente entra na questão que a gente estava falando também, a gente não ter educação digital e ser influenciado pelas pessoas. Uhum. Os Uhum. influenciadores, por exemplo. Ontem eu entrei no YouTube, como eu estou pesquisando muito sobre isso, eu entro no YouTube e começa a vir conteúdo sobre isso. Eu entrei no YouTube e aí apareceu ali uma live de um cara ensinando estratégia de como jogar, como ganhar no jogo do Tigrinho. Tinha 47 mil pessoas assistindo. Uau. E a galera não comentando, falando que era fácil. Não, a galera indo atrás. Pô, vou usar essa estratégia, realmente vai acertar. E o cara ali na live, assim, super animadão. Hoje a casa cai. Então eu vou ensinar a estratégia aqui, um novo bug que eu descobri. Que se tu botar 3x aqui com R$ 10 e botar aquele slide ali no automático, vai dar certo. A questão é o seguinte: o cara tá sendo pago, Uhum. tá? Para fazer aquele merchan. Quem é que vai dizer que ele está acessando o aplicativo ou o site pelo mesmo link que eu acesso? Que a empresa não disponibilizou para ele um aplicativo ou um link, que o algoritmo dele já está Programado para dar certo. programado para dar certo, tá entendendo? Então, uma coisa assim que não tem estratégia, porque isso entra um pouco também com o comportamento do apostador, de achar que tem crenças, assim, que a gente chama um pouco de pensamento mágico, de achar que tem jeitinho de jogar, por exemplo, que vai dar certo. Ah, se for uma máquina real, se eu puxar a máquina mais forte, mais fraco, tem chance de dar certo, por exemplo. Ah, se eu for jogar aqui, se eu eu sinto que quando eu tô com o telefone aqui um pouco mais para baixo, que parece que eu venço mais, sabe? Uma coisa de superstição, e de Uhum. achar que tem controle sobre um programa que é programado por outras pessoas. Então, isso é absurdo. Do ponto de vista de quem tem um pouco de acesso à informação, sabe que as chances de ganhar são mínimas, Uhum. né? Uhum. Uhum. Só que eu não tenho informação e eu acabo, de fato, assim, acreditando que o que está ali é de verdade, que tem uma estratégia, que tem como eu ganhar, sabe? E Wagner, te ouvindo falar, assim, é impressionante, né? A gente acaba tendo acesso, assim, a tanta informação, né, Nath? Que a gente, obviamente, tá ali nas redes sociais, não tem como não estar nas redes sociais. Uma hora ou outra a gente esbarra nesses conteúdos, esbarra do pessoal falando e fazendo propaganda. E aí você traz aí números alarmantes, assim, né, de pessoas que vêm jogando, que vêm utilizando os valores que seriam para
para utilizar para a família, para pagar as contas, para alimentação, para necessidades básicas. Uhum. E aí, quando a gente fala de políticas públicas em relação a isso, assim, né? Porque eu vi até recentemente uma reportagem e acho que até um comercial falando da liberação das bets, por exemplo, né? De que estava aprovado, assim. O que a Uhum. gente fala de políticas públicas, assim, né? Para onde que está se olhando para isso, assim, no momento, né? Que a gente vê as políticas olhando para esse movimento que está acontecendo. Aqui no Brasil, por enquanto, praticamente nada, né? Praticamente nada. Elas foram aprovadas, então esse ano abriu, né? Esse ano ou ano passado, não lembro, mas abriu a licença, para se comprar a licença. É uma licença milionária, que eu acho que essa lista de bets, então, né, de empresas que estão licenciadas, é uma lista, acho que de mais de 200 empresas que pagaram a licença e estão autorizadas, né? Saíram, então, dessa zona cinzenta e estão podendo atuar no Brasil. Não sei quanto que isso vai ser, essas empresas vão ser de fato auditadas, se vai ser auditadas no sentido de uma regulamentação do governo conseguir verificar se o algoritmo por trás realmente favorece uma vitória, ou se é fraudulento, não sei te dizer se vai ter uma auditoria nesse sentido, mas elas estão autorizadas, que são esses jogos que a gente chama de jogos de cota fixa. O que é isso? Jogo de cota fixa é um jogo onde o jogador ele sabe quanto ele vai apostar, se vai ser 30, 50, 100, 200, 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 20 mil reais. Ele sabe quanto ele vai ganhar, por exemplo, que é o caso das bets, né? Então o cara ali sabe que... E aí é um termo específico, né? Que é o odds. Então eu já volto ali para falar das políticas públicas, tô dando uma voltinha aqui. Mas o cara sabe que se ele vai jogar ali, vai apostar 100 reais, que se ele vencer, se ele acertar o resultado, ele vai ganhar 1,5, por exemplo, vezes aquele valor. Isso é cota fixa, ele sabe quanto ele vai ganhar. A questão é que parte, então, desse lucro dessas empresas, né, vai para o governo, forma de tributo. É estranho, né? A gente não vai esperar que de uma hora por outra esses jogos vão ser proibidos se eles rendem tanto lucro assim do governo, né? Porque a gente vai falar assim, então a empresa, ela vai ganhar no mês esse tanto aqui, tá? Esse tanto aqui. Esse tanto aqui vai ser revertido em prêmio para os jogadores. Aí fica isso aqui para a empresa, de lucro. E desse prêmio aqui, esse tanto aqui é tributo, vai para o governo. Só que de onde é que veio esse dinheiro? É do nosso bolso. É do bolso dos jogadores, que é o que fica na empresa, que vai depois entrar em forma de tributos, é o que fica para a empresa. Então a gente tem já uma série de medidas que estão sendo adotadas já em outros países que têm funcionado muito. Né? Vamos pegar, por exemplo, o que aconteceu aqui com a questão do cigarro. Porque antigamente a gente tinha aquelas propagandas, Marlboro, enfim, era uma planície, o cara em cima do cavalo, o cowboy, cigarro associado à masculinidade, à liberdade, à aventura, etc e tal. Quando a gente começou a tirar, né, essa associação positiva, botar ali na carteira de cigarro fotos das pessoas com câncer, todos os problemas, e começou a não ser mais permitido fazer propaganda de uso de cigarro, caiu bastante. Né? A gente tinha deixa eu ver se eu lembro dos números ali, no início dos anos 2000, a cada quatro pessoas, eu acho que não vou lembrar exatamente do número, mas acho que assim, talvez a cada quatro pessoas, vamos supor que duas eram fumantes, agora, antigamente a cada quatro é uma só. Caiu assim, não como deveria, mas caiu, digamos, bastante, sabe? Significativamente. E a gente está dizendo que o que precisaria ser feito? Primeiro é aumentar, né, o tributo, aumentar o tributo desses jogos, de forma alguma associar algo divertido na chamada que vocês fizeram. Né? Será que é diversão? Será que é renda extra, enfim, investimento. Então, não fazer esse tipo de associação e não permitir, de forma alguma, que influenciadores pudessem fazer propaganda, porque aí a gente começa, né? Eles têm um grande, como eu já disse o nome, são influenciadores, eles influenciam muitas pessoas, ainda mais o público mais jovem. Né? A faixa de apostadores está entre ali, maior, está entre os 20 e os 30 anos, depois cai um pouquinho dos 30 aos 40, tá? Mas os 30 a 40 aposta menos, mas aposta um valor um pouco mais. Né? Os idosos apostam muito menos,
mas em termos de valor apostam muito mais, os idosos também estão apostando muito, né? Uhum. Valores grandes, 1.000, 2.000, 3.000 reais por Nossa. aposta. Uhum. Então a gente teria que fazer isso, a tributação, não fazer relação com esse jogo, com algo que é divertido e que pode ser jogado de forma, entre aspas, com moderação, Uhum. porque Uhum. não tem limite seguro. Uhum. A gente poderia pensar também o que outros países vêm fazendo também. Aumenta a questão do aviso. Como na carteira de cigarro tem um aviso, tu vai te cadastrar, tu vai entrar no site, na hora de cadastrar, tu tem o aviso ali de tudo de prejudicial que o jogo pode te trazer. Que tu pode ter, né, um endividamento financeiro altíssimo, que tu pode desenvolver dependência, tu pode desenvolver transtornos de ansiedade, transtornos de depressão. Tem uma série de avisos daquilo que pode, de fato, ocasionar, o que hoje não acontece. Aumentar, então, as barreiras para que esse usuário acesse esse jogo, essas barreiras que são muito difíceis de fato de ter, já que a gente está falando de algo que é virtual, que está na palma da minha mão. Então Uhum. tem várias medidas que a gente poderia fazer, investimento aí na área da saúde, a gente está falando daí da área de saúde pública, por exemplo, porque a porta de entrada para quem está viciado, por exemplo, que é de baixa renda, por exemplo, um CAPS, que a gente está falando de um transtorno mental, vai Uhum. buscar atendimento no CAPS. Será que os profissionais eles estão habilitados para tratar esse tipo de problema? É isso que eu ia É. trazer assim, né? Porque é algo tão novo que eu acredito que muitos profissionais não estão preparados para receber essa demanda na clínica, né? Eu, particularmente, bom, eu só atendo, né, crianças e adolescentes, mas já ouvi casos, não chegou no consultório, mas de crianças utilizando o cartão de crédito Uhum. da mãe ali no celular porque estava fixado e, né, jogou, apostou ali, talvez sem saber muito bem o que estava fazendo, né? Adolescentes também se utilizando desses jogos. Então, o quanto os profissionais do lado de cá também estão preparados para trabalhar com essa demanda, né? Tá em crescência, assim, cada vez mais. E aí eu queria ver, assim, de ti, Fagner, na tua percepção enquanto profissional, na tua perspectiva, para onde que caminha essa questão dos jogos de apostas online, assim, ao teu ver, para onde que tu vislumbra, assim, que isso tá indo? Eu acho que como a gente já tem um problema de saúde pública, isso tende a se agravar, penso eu. A minha expectativa é que, de fato, né, pessoal, né, é que isso, de fato, se agrave se a gente não começar de novo a tomar as rédeas da situação, e isso tem a ver com o poder público, assim como acontece com as drogas, por exemplo. Uhum. Né, elas estão aí, elas são permitidas, ok, né? Drogas lícitas, por exemplo, como o caso do álcool, mas a porta de entrada, as barreiras, como a gente está falando, tudo isso precisa ser colocado em prática. Precisa ser colocado em prática, porque senão as pessoas por si só elas não vão conseguir lidar, porque falta educação digital, porque falta instrução, porque é um vício, é uma dependência, então motivação, tem que ter motivação, vai conseguir sozinho. Isso não existe. Não existe porque é um tipo de vício que vai afetar nosso sistema dopaminérgico da mesma forma que uma droga. Então, a gente está aí. É uma pandemia, na verdade, é uma pandemia. Esse dia eu estava vendo um número de, de um outro canal que eu estava vendo, de uma outra reportagem, que esse número que eu falei lá no começo, de que em 7 meses, né, novos 25 milhões de pessoas começaram a apostar, que a pandemia de Covid, Uhum. para contaminar 25 milhões de pessoas, demorou um ano. E, e é Os jogos nos atingiram jogos em em 7 meses, em 7 meses, muito o menos de um mesmo ano. número de pessoas. Claro, Uhum. essas 25 milhões de pessoas desenvolveram um transtorno, uma dependência? Não. Mas 25 milhões de pessoas foram ali experimentar. E Né? perderam muitas Aham. vezes, provavelmente, né? Investiram Sim, dinheiro, talvez que era de outras a gente está necessidades falando, básicas, né, da tá falando de família. uma empresa. A empresa é feita para quê? Para lucrar. É, né? Uhum. Inimaginável pensar que essa empresa ela vai dar mais prêmio do que vai receber. Uhum. Uhum. Né? Simples assim, não tem. Perfeito, perfeito. E quando a gente pensa assim nessa questão, Fagner, que é um problema de saúde pública, que está de uma forma desenfreada, descontrolada, né? Eu acho que é importante até a gente sinalizar aqui para quem está nos assistindo, né, Nath? Quais os sintomas, se a gente pode chamar assim, quais as primeiras coisas que eu preciso começar a perceber em mim, no meu comportamento, como tu trazes, né? Que é um vício de comportamento. E aí também poder
falar um pouquinho, puxar um gancho da diferença, né, do vício da dependência química, que não há substância ali entrando, mas é um vício de comportamento, e como eu identifico que eu tô viciado, que eu não tô conseguindo parar, ou que eu tô indo por um caminho que eu tô me perdendo nisso. Uhum. Eu acho que é mais ou menos aquilo que a gente estava falando no começo. Se perceber apostando cada vez valores mais altos, não conseguir parar, ter tentativas sem sucesso de conseguir de parar, por exemplo, né? Ou de suspender ou de diminuir. E quando para, suspende por um ou dois dias, começa a se sentir irritado, começa a sentir alterações no humor, alterações no comportamento, começa a ter que mentir, a manipular para jogar, para esconder as dificuldades financeiras, a pedir empréstimo, pedir empréstimo seja para banco ou para familiares, começa a ter problemas dentro do trabalho, porque se atrasa, porque perde o foco dentro do casamento, com os amigos, não sai mais, enfim. E aí, basicamente, são esses critérios, na verdade, são 12 critérios, ou 9, né? Tem ali um número X de critérios, acredito que são 9 critérios, e desses 9 critérios, pelo menos 4 tu tem que atender. Mas, de novo, a gente não precisa se ater muito nisso, porque a gente não está aqui para se autodiagnosticar. Uhum. Percebendo esses sinais que a gente acabou de falar, procura ajuda. Pode ser de um psicólogo, pode ser de um psiquiatra, mas procura ajuda. Se tu tentar parar e não conseguir, quando para, sente abstinência, sente ansiedade, sente irritabilidade. Outro sinal muito importante a gente nota que a nossa cabeça, nossa mente começa a girar em torno do jogo. Então, tu não tá jogando, tu tá pensando quando é que tu vai jogar, quando tu vai chegar em casa, como é que tu vai jogar. Se tu tá viciado, começando a ficar viciado em bets, então tu tá ali, tu começa a acompanhar o resultado do teu time que tu aposta, né? Porque assim, qual é o time que tá melhor, qual é o time que tá pior? Número de cartões, tu começa a tentar analisar as coisas, fica dentro daquele mundo, todo o tempo, toda hora, tentando verificar como é que estão as coisas, para conseguir apostar de uma forma mais assertiva, digamos assim, né? Uhum. E então são mais ou menos esses sinais. Acho que é importante a gente fazer uma diferenciação, embora a gente está falando a diferença de um cassino por uma bet, né? Não quer dizer que, pelo fato do cassino online ser um programa, e aí ele pode ser manipulado da forma como o programador quiser, que ele é mais prejudicial que uma bet esportiva, onde teoricamente tu consegue analisar a probabilidade do teu time se sair melhor. O Grêmio vai jogar contra o Criciúma, a probabilidade do Grêmio fazer mais gol ou ter menos cartão amarelo, enfim, é maior. Não quer dizer, então, que por causa disso que tu consegue mais ou menos prever e fazer uma análise que ele é menos viciante, porque ele é viciante da mesma forma. A questão é que tu consegue, talvez, fazer uma previsão um pouco mais apurada, porque a gente está falando que é uma aposta, um resultado do mundo real. Basicamente por causa disso, mas é tão viciante quanto. Perfeito. Perfeito. E falando um pouquinho assim sobre essa questão de procurar ajuda, né? Tu conseguiria nos recomendar alguma coisa, alguma estratégia para quem tá tentando sair desse vício? Vai passar mais ou menos pelo mesmo protocolo de qualquer pessoa que está viciada em drogas, por exemplo. Primeiro passo é a gente manter um plano de tratamento. Para quê? Para que aquela pessoa não acesse aquele jogo. No caso do jogo, né? No caso, se fosse um usuário, seria substância. A gente está falando, no caso de um usuário, locais que tu não pode mais acessar, talvez amizades que não possa mais ter. Mas é aí que entra um grande problema. Então, a gente está dizendo que o primeiro passo é abrir, né, levantar barreiras para que a pessoa acesse o jogo. A questão é que eu não preciso ir na boca, ou não preciso ligar, né, para tele, porque hoje tem tele, vem um cara disfarçado de iFood para te entregar ali a trouxinha. Então, não tem essa barreira, porque está aqui na minha mão. Pois é, quando tu falou isso, pra quem não sabe, eu tive experiência, né, nos primórdios aí, na época de estágio, É verdade. com dependência química, né, atuei, nessa área. E aí, na dependência, geralmente, quando a gente vai estruturar protocolos de tratamento, é entrevista motivacional, a gente vai trabalhar lá a prevenção à recaída, que tem muito a ver com isso que tu traz, né? Às vezes de mudar a rota de ir pro trabalho, a rota do retorno para casa, rever os amigos, os locais que você vai. Então,
e são comportamentos e estratégias que a gente vai adotando com esse usuário para que ele, né, vá entrando em remissão a essa dependência, para que ele não recorra a esses lugares que ele estava habituado. Mas aí são estratégias muito mais fáceis, né? De mudar uma rota para ir para cá, mais fáceis, entre aspas, tá? A gente não tentando diminuir aqui o processo e o sofrimento dessas pessoas. Mas eu digo que é muito mais palpáveis, talvez, de uma forma muito mais concreta, a gente trabalhar isso com ele, de que ele precisa mudar a rota, de que ele precisa trocar o caminho de voltar para casa, ou de ir para o trabalho, ou de não ir em tal bar, ou algo assim, do que ter acesso ao telefone, porque hoje todo mundo tem um telefone, né? É impossível alguém sair e não estar acessando um telefone, não ter acesso a um computador ou algo assim. Aí entra um grande problema. No caso que tu trouxe, da comparação, né, com os outros substâncias também, sim. Se tu recai, por exemplo, tu volta para casa com, sei lá, com o olho, a pupila mais dilatada, o olho vermelho. Se tu, fuma maconha, tu vem com cheiro. Então, as pessoas ao redor também percebem o que não acontece com, né, um jogo aqui, um aplicativo. Então, também não tem isso também, que talvez tu ia pensar, não, mas se eu usar, vão perceber. No jogo aqui também isso não existe. Então a gente vai começar a pensar que, enfim, o jogo, ele é tão viciante como uma droga, só abrir um parênteses, que ele acessa, né, vai atuar no mesmo sistema dopaminérgico. A dopamina é o neurotransmissor responsável pelo prazer. Então o jogo ali é todo muito bonitinho, é tudo colorido, é tudo cheio de luz, é tudo também muito infantilizado, né? É o tigrinho, é o pandinha, é o aviãozinho, é tudo muito infantilizado, tudo muito palpável, muito fácil. E aí tu ganha. Aí o cara vai te dar, ele faz o cadastro, tu ganha R$ 50. Ganha entre aspas, porque tu não pode sacar, é só um número ali, digamos assim, na tela, porque tu não pode sacar aquele dinheiro. É como se o cara ali da boca, o traficante, te desse, ó, experimenta, se tu gostar, tu volta. Né? Isso é, é bastante cruel, assim, do ponto de vista, né, de manipular o usuário. Aí tu vai, tu ganha, aí se tu ganha, tu quer de novo aquela dopamina, tu quer de novo, e de novo. Porque a gente tá dizendo assim, que é um aplicativo que ele funciona. Para ser viciante, esse tipo de aplicativo, ele precisa ser. A recompensa precisa ser intermitente, tá? Precisa ser intermitente. E precisa ser, tipo. Não sei se eu vou ganhar, precisa meio que ser 50% a 50%. Ou eu ganho ou não ganho. Né? Precisa ser. Me fugiu o termo, assim, mas a gente tá falando de algo assim, que pode ser que aconteça e pode não ser que aconteça, e tem que ser É que aquele frenesi, né, que intermitente, fica tem que ser intermitente, né? fica instigando, será que vai? Será que é agora? É agora que E eu é vou na ganhar? hora, né? Diferente de tu apostar ali na Lotomania, na Mega Sena, que vai demorar uma semana, 2 semanas para saber o resultado, é na hora. Então a roletinha tá rolando ali, enquanto tá rolando, a dopamina tá gerando, gerando, gerando. Quando ganha ou não ganha, cai, despenca e depois tu quer de novo. E se tu perde, tu quer. Se tu ganha, tu quer jogar de novo. Se tu perde, tu quer fazer o quê? Tu quer tentar ganhar aquilo que tu perdeu. Reconquistar aquilo que tu perdeu, que é o outro critério também de diagnóstico, tu tentar reganhar aquilo que tu perdeu. É como se, Mas pode falar. desculpa te interromper, é como se tu ficasse buscando o tempo todo aquele ganho Aquele primário, prazer. né? Uhum. Aquela primeira emoção, aquela primeira Mesma sensação lá, né? Exatamente. Exatamente. E aí a gente tá dizendo assim, tá. Vamos falar então algumas dicas, então, para quem começou até tá com um pouco de problema Uhum. com esse tipo de jogo, o que a gente vai fazer? Então, coisa mais básica, primeira coisa, deletar as contas. Desinstala os aplicativos e no caso de ser uma bet, que é num site, por exemplo, vai lá e se desinscreve, deleta a conta. Primeira coisa. Ah, mas eu posso depois, se eu quiser, qualquer momento, eu posso ir lá e me cadastrar de novo, que é um problema. De fato, pode. Mas a primeira coisa que a gente vai fazer é se descadastrar. Porque até tu se cadastrar de novo, tu tem ali um intervalinho de tempo que tu pode dar, respirar, usar alguma técnica de respiração, alguma técnica de regulação emocional, e que, como a gente chama, dar um passinho para trás e, opa, né, vou ficar por aqui, deixa eu pensar. Então, assim, primeira coisa dele é deletar a conta. E a gente entra num primeiro problema. Que essa galera sabe que essa galera que desenvolve esse tipo de aplicativo, essas grandes empresas, elas trabalham muito provavelmente com pessoas que também trabalham com análise de comportamento, enfim, sabe como é que é o funcionamento psíquico humano, e elas sabem que aquela pessoa vai tentar voltar. Ou que ela tá as mesmas fases que a gente acha na droga de contemplação, para contemplação, a mesma coisa. Então o cara vai deletar o que o programador faz ali do site,
Ele vai te fazer uma pergunta assim, tu quer bloquear por uma semana, por um mês, por 3 meses, 6 meses ou um ano? Daqui a pouco ele não dá nem a opção de tu excluir a tua conta. E por lei não pode. Olha só. Ele te dá a opção de tu bloquear. Aí o cara, que tá meio pré-contemplativo, ele tá decidido a parar, mas tá um pezinho aqui, outro pezinho ali, é difícil. Ele vai escolher um ano, vai para bloquear por 12 meses? Não vai. A cabeça dele vai começar a trabalhar, não, mas eu acho que 6 meses eu consigo. Em 6 meses eu vou começar a academia, vou direcionar minha vida, vou pagar minhas contas, vou bloquear durante 6 meses e tá tranquilo. E a outra, né, a outra vozinha na cabeça dele talvez fale assim, mas tu tem certeza? Que 6 meses 6 vai. meses, Porque se tu quer realmente parar, por que não coloca 12? Ai, mesmo porque eu não coloco 12. Não, mas eu tenho certeza que eu... Mas daí eu vou ser fraco. Eu preciso eu ser forte. Eu preciso eu ter motivação. Vou colocar um mês. E eu sei que eu vou conseguir. E o cara vai ali e bloqueia por um mês. Deu um mês, o que que o aplicativo faz? Começa a mandar e-mail. Oi, como é que você está? Querendo? Faz tempo que você não aparece por aqui. E-mail, notificação. Pronto. Já deu gatilho. O cara vai ali e se inscreve de novo. E aí é o seguinte. Alguns aplicativos também, alguns sites vão te permitir deletar. Aí tu vai ali e deleta, tá? Conta excluído. Aí, de novo, vem a fissura, que é o que acontece também com quem tá com problemas com drogas. Não consegue se segurar, meio que no piloto automático, quando tu vê, tu já tá te cadastrando. E aí tu vai entrar com o teu e-mail, CPF ali, o cara vai falar, você não tem mais conta aqui, que você pediu para excluir. Mas você quer Reativar. reativar, sim ou não? Sim. Então, às vezes, não tem nenhuma forma de tu excluir definitivamente. Então, a dica quando isso acontece, se tu te deparar com um site que não te dá essas opções de excluir definitivamente, entra lá no site Reclame Aqui, né? Acho que o pessoal de casa conhece o Reclame Aqui. Abre lá e encontra a página dentro do Reclame Aqui daquela bet específica e abre um chamado de reclamação. Abre um chamado de reclamação dizendo que exige a exclusão e bloqueio definitivo da conta. Cita lá a lei de proteção de direitos de dados. Eu não me lembro o número agora, mas bota no Google ali, tu vai encontrar a lei de proteção de dados, que diz que, por lei, tu pode sim, e tu tem o direito de ter teus dados excluídos do banco de dados de alguma empresa. Tá? Eu fiz isso com um paciente em 2 horas, ele recebeu um SMS da plataforma dizendo que estava excluído. Eu falei para ele, não, deixa aí que eu vou testar. Falei para ele, não entra ali, até para não dar gatilho. Peguei os dados dele, fui lá testar. E daí, quando eu tentei fazer um novo cadastro, de fato, apareceu uma tarja vermelha, assim. Teu cadastro está bloqueado em definitivo. E não dava mais a opção dele reativar, que é o que acontecia antes. Ele bloqueava e deletava, pedia o bloqueio, mas quando ele tentava, o site dava o sim ou não ali, para ele deletar. Ou seja, e aí eu vi que já tinham muitas pessoas fazendo isso. Não foi uma coisa que eu acabei descobrindo sozinho, pensei, mas quando eu fui ver, já tinha outras pessoas fazendo isso. E tanto é que em 2 horas, o cara não programou aquilo ali. Ele só foi ali, ativou aquele bloqueio, aquela mensagem que tinha, ou apertou o botãozinho ali e tava bloqueado, porque é uma solução que ele já tinha na manga para caso isso acontecesse, porque de fato as pessoas iam tentar reivindicar esse bloqueio de fato. Porque a lei garante também, né? Que é Detalhista. uma coisa que você traz, né? E que não. E de novo, a gente cai naquela questão que você trouxe lá no início, né, Fagner, sobre a falta, muitas vezes, de informação, de acesso à informação, de acesso ao entendimento dos meios digitais, né? Desse analfabetismo digital, né? Das pessoas não saberem que elas têm o direito, por exemplo, da lei de proteção de dados, de ter os seus dados excluídos de qualquer empresa, né? Que elas podem entrar no Reclame Aqui, fazer isso. A gente pega uma pessoa que não tem muito conhecimento, que não teve acesso a essa informação, dificilmente ela vai conseguir fazer esse movimento, né? E se não tem acesso também, se não tem um profissional lá na ponta preparado, que tem esse conhecimento, né? Que está pronto para essa demanda, para dar esse suporte que tu deu, por exemplo, para o teu paciente, ele vai ficar clicando lá no sim toda vez que ele for entrar, toda vez que ele tiver gatilho para retornar para o jogo, né? Exato, exato. E aí, essa é uma primeira coisa, né? Deletar as contas e não conseguir deletar e abrir um chamado no Reclame Aqui. Outra coisa eu vou ter que, daí também precisa de um pouco de instrução, porque a gente tá falando de coisas que tem a ver com tecnologia, com informática. E aí eu vou ter que, né, encontrar uma maneira de conseguir o link ali que dá acesso ao DNS ali do meu roteador, para conseguir impedir que qualquer dispositivo conectado
Wi-Fi acesse esse tipo de site, ou Uhum. bloquear o arquivo hosts que tem lá no Windows, que é um arquivo editável, onde tu inclui lá as URLs dos sites. Então, tu pode ir lá no site do governo, pegar a lista completa das plataformas que estão licenciadas no Brasil, vão ser mais de 200 URLs, pega essas 200 URLs, bota dentro desse arquivo que e salva ele. Quando tu tentar abrir o site do Chrome, do Mozilla, qualquer navegador que tu tiver, ele não abre mais. Uhum. Mas isso é local para aquele computador. Quando tu sai de Quando tu casa. sai, né? Se Uhum. tu usar o teu note fora de casa, beleza. Mas a questão é assim, né? Tu vai ter que bloquear, se tu conseguir bloquear o Wi-Fi em si, tanto eu tentando acessar do Note, quanto do meu telefone, quanto do meu tablet, quanto do meu iPad, beleza, né? Um dispositivo acessa esses sites se eu saber como fazer esse bloqueio direto no modem, direto no roteador. Mas isso acontece ali. Daqui a pouco tu vai para a empresa, se tua empresa não está bloqueada, tu consegue jogar da tua empresa. Uhum. Aí é uma questão que, poxa, quão aberto tá, é disposto tá para chegar e conversar com o RH, olha, tô com um problema com o jogo, seria possível pedir para o pessoal da TI fazer o bloqueio aqui na rede desse tipo de site para eu não acabar jogando. Vai ter que ser necessário, Ou daqui a né? pouco até as empresas, né? Que daqui a pouco estiverem aí acompanhando o Sim, sim. podcast e entender, né? Os RHs entenderem que é uma questão de saúde pública, que as pessoas realmente estão se tornando viciadas nos jogos de apostas online, que realmente estão invadindo as casas, as empresas, e elas mesmas se prontificarem também a bloquearem esses sites dentro das suas empresas, Os né? relatos são horrorosos, assim, as pessoas falam assim, não, mas eu trabalho numa empresa, tu começa a ver relatos, as pessoas que, né, postam vídeo ali no YouTube sobre superação, poxa, só falando sobre o próprio vício, é uma enxurrada de comentários de pessoas falando, não, é uma empresa, eu saio na hora ali do almoço, do café, tá todo mundo jogando. Uau. E tem uma galera pedindo, por exemplo, adiantamento Uhum. para conseguir pagar dívida, pedindo Uhum. né, pro chefe, pra gerência, enfim. Então é uma questão muito delicada. Então a gente precisa conseguir bloquear esses acessos de todas as maneiras possíveis. Daqui a pouco, se eu sou casado, ou se eu tenho um familiar de referência, rede de apoio é muito importante. Daqui a pouco, instalar aqueles aplicativos de controle familiar, Uhum. onde o outro sabe tudo que eu faço no meu telefone. Então, ele sabe o Uhum. que eu estou acessando. Se eu quiser baixar um aplicativo, ele tem que liberar lá no outro telefone, que geralmente a gente utiliza mais para criança, para adolescente. Mas, enfim, às vezes a gente vai precisar pegar esse recurso para ajudar essa pessoa também, porque a gente está falando que não tem força de vontade, assim, suficiente às vezes. Tá na Uhum. palma da tua mão, tu vai ali, clica, baixa de novo. Essa questão de alterar o arquivo, altera o arquivo, bota as URLs, não pode acessar. Se tu quiser abrir de novo e tirar, tu tira. Então isso é Exatamente. muito delicado. A É, gente tem que Isso. sempre estar se atualizando e encontrando novas estratégias. Essa que não funcionou, a gente encontrou uma portinha de entrada para burlar, vamos achar uma forma de, sabe, construir uma nova cerca ali para te não acessar. Esse trabalho é contínuo. que é Uhum. muito o que a gente faz com o pessoal da dependência, não é? Isso. Quando tem rede de Uhum. apoio, da gente fazer ele entregar o cartão, dele não ter acesso ao Não pode cartão, ter dele o não vai dinheiro, é, sim. o Eu até dinheiro. iria colocar, né, que essa questão, às vezes, de mexer nessa parte de colocar ali, se fosse outra pessoa que fizesse, porque se a gente vai lá, né, eu entro lá e modifico, eu aprendo a fazer aquilo ali, vamos dizer, se eu não sei, né, Uhum, Uhum. uhum. e daqui um pouco eu entro ali e tiro de novo, né, então, de repente, deixar, ó, preciso que faça isso, né, aquela pessoa que tá ali, que nem tu fez, vamos dizer assim, né? No Reclame Ali, no Reclame Aqui, né? Uhum. Deixar uma pessoa responsável que vá fazer essa alteração, que vá tirar, né? E que tu nem, se tu não sabe, nem procure Aprenda, saber. nem procure saber como é que funciona. Até porque o que a gente está trazendo aqui hoje são alternativas, Uhum. né? Eu acho que isso é uma coisa que é bom a gente deixar. São alternativas. Então, se está passando por isso, procure um apoio, um acompanhamento específico, né? Para ajudar com todas essas situações. Porque a gente está falando aqui e parece ser muito simples quando a gente fala, né? E das Uhum. alternativas, mas não é. Verdade. É uma luta diária. Então, a intenção da gente trazer esse episódio, trazer esse assunto específico é não banalizar essa questão do que, não é porque não é uma substância que não vai se tornar um vício. Vai se tornar um vício. Uhum. Vai se tornar um vício, como talvez a gente vai ver com a questão da comida. Tá, é uma substância também, tá colocando, mas outro vício comportamental também que atinge muitos homens, a pornografia também. E Aham. Uhum. né, não é uma substância, mas enfim, gera no sistema dopaminérgico ali, liberação de dopamina é a mesma coisa que uma substância, por exemplo, né? São Uhum. vícios comportamentais.
Perfeito. Sim. E então, assim, Fagner, você falou antes ali sobre a questão da importância da rede de apoio, né? Eu queria que a gente pudesse falar um pouquinho rapidamente, assim, qual que é o papel da rede de apoio nisso tudo? Basicamente vai ser acolher, a gente vai ter que psicoeducar, talvez esses familiares também. A gente, quer dizer, como psicólogo, né, como profissional atendendo. E no caso de uma pessoa que está nos ouvindo, tem problemas, falar, conseguir se abrir com a família, explicar, e aí pega um vídeo, pega aqui o nosso podcast, passa esse episódio para a pessoa ver, para ela entender que se trata de fato de um problema de saúde. Então, os familiares Uhum, precisam entender, ter clareza que é uma coisa muito séria, que não é mau caratismo, né? Falta de vontade, não é porque tu não quer saber de trabalhar, tu quer dinheiro fácil, tu é um preguiçoso, não é nada disso, é uhum, de fato, é um transtorno. Então a gente precisa psicoeducar essas pessoas e essas pessoas elas vão atuar nesse sentido, pegando na mão dessa pessoa com essas estratégias, mesmo as mais básicas que a gente está falando, de não deixar dinheiro, por exemplo. uhum, Então, vai para minha esposa, vai para meu esposo, vai para minha irmã, vai para minha tia, o dinheiro que eu recebo vai para essa pessoa. Então, minha conta não pode ter chave Pix cadastrada, porque tudo ali no aplicativo é por Pix, o cara vai ali, faz um Pix por aplicativo e joga, faltou dinheiro, e vai lá, entra no outro aplicativo, faz uma, faz transferência. uma transferência, pega um empréstimo de um aplicativo para outro, é tudo muito fluido, não tem a questão do atrito que a gente falou, é tudo muito fluido e já está jogando. Então não pode ter acesso, então outras pessoas que vão ficar responsáveis pelo dinheiro dessa pessoa, que vão ficar responsáveis por monitorar o telefone dessa pessoa com um aplicativo de monitoramento parental, por exemplo, né? Uhum, Vai entrar nesse sentido, vai numa consulta, nos casos que precisa de medicação, vai junto com a pessoa também, né, na uhum, consulta, uhum. e vai diariamente conversar com essa pessoa, como é que tu tá, jogou de novo, jogou, não jogou. Essa pessoa precisa, que tá com problema, precisa se sentir também confortável para poder falar sem ser julgada com esses familiares. Uhum, perfeito. Eu acho que vai perpassar por todos os caminhos assim, da dependência química, da dependência do álcool, né? Dos desafios também, com a própria rede de apoio ali, de entendimento do que não é sem vergonhismo, que não é falta de vontade, que não é o não querer deixar de beber ou de usar drogas, mas é uma doença, né? Então eu acredito que o vício em apostas online, ele também vai perpassar por todos esses caminhos, assim, né? Da rede de apoio muitas vezes não aceitar, não entender, faltar Uhum. informação, até realmente conseguir ter a clarificação de que é uma doença e de que precisa de tratamento, né? E de medicação para redução dos impulsos, para realmente começar a entrar em remissão. Perfeito. O incentivo que a rede de apoio vai conseguir dar para esse paciente, né? Uhum, perfeito. E Eu queria aproveitar para te perguntar também, assim, para que tu deixasse, né, algumas dicas, assim, para os nossos colegas PCs que estão nos ouvindo, não só assim como eu, como a Nath, a gente tem muitos colegas que nos assistem, mas o que eles devem fazer quando essa demanda chega no consultório, né? Eles devem encaminhar, qual o primeiro passo, buscar ler, se apropriar, se não se sentir confortável, encaminha, o que que acho o que colega deve primeiro fazer? ler e se apropriar, né? Se apropriar do assunto. E aí a gente vai ter que se apropriar de vários assuntos, vários conhecimentos em várias dimensões. Tecnologia, sociedade, cultura, tudo isso que a gente está falando, comportamento, independente da abordagem, né, que trabalhe. E começar a estudar sobre, de fato, sempre que a gente vai, como a gente está falando, a abordagem para lidar com o paciente que está com essa queixa, com essa demanda, é basicamente a mesma de um paciente que está, uma pessoa que tem problemas com álcool, drogas, por exemplo. Uhum, Basicamente. Então, a gente vai ter que se municiar, vai ter que buscar informação. Eu queria abrir um parêntese só, que a gente estava falando antes de a gente uhum, passar, que a gente estava falando antes de estratégia, assim, de controle ambiental, de fazer com que a pessoa não acesse. E depois tem as outras estratégias também, que são estratégias que a gente está falando de como a gente lida, entre aspas, com o nosso mundo interno, com nossos uhum, impulsos, nossas emoções, nossas crenças. E aí é um trabalho que vai ser muito individual. Estratégias de regulação emocional, de tolerância ao mal-estar, né? De tolerância a crises, que vai desde, por exemplo, tu no hora na hora da fissura fazer atividade física, fazer polichinelo, sair correr, né, na rua, fazer uma atividade física,
ou tomar um banho gelado, pegar uma bacia d'água, enfiar o rosto na água, tem várias técnicas, né, comportamentais, pegar o gelo na mão, Uhum. enfim. Para além, de fato, assim, da medicação que a gente estava falando, que muitas vezes vai ser necessário, tem várias técnicas, várias estratégias que a gente vai ter que fazer uso, né? Difusão cognitiva, aprender a lidar com os próprios pensamentos, enfim, com as nossas crenças que a gente tem ao redor do jogo, enfim. Mas aí é um trabalho que também linkando com a tua pergunta, né, Magali? O que Uhum. que os psicólogos vão poder fazer? De novo, é um trabalho muito individualizado, porque a gente está falando, até um tem um diagnóstico, só que eu posso ter um diagnóstico, ter o mesmo diagnóstico, a Nathalie ter o mesmo, e ele aparecer de forma muito diferente. Nosso Uhum. comportamento pode ser muito diferente, porque a gente está dizendo, olha, esse diagnóstico aqui são 9 critérios, do 9 eu tenho que ter 4. Mas tu tem 4, tem outros 4, a gente tem o mesmo diagnóstico com critérios diferentes. O funcionamento da pessoa é diferente, Uhum. né? Os valores pessoais daquela pessoa são diferentes, então é algo que precisa ser analisado, precisa ser feita uma análise funcional daquela pessoa para entender o que que funciona para ela. Não Uhum. tem receita de bolo, não tem como, né, ter uma receita, um protocolo pronto, digamos assim. O que a gente está falando aqui é de estratégias, de dicas, por exemplo, mais globais e mais amplas, mas no caso de precisar de tratamento mesmo com um profissional, vai ter que ser um tratamento mais individualizado, mais Personalizado. Uhum. personalizado. Uhum. Uhum. Mais alguma pergunta, Nath? Só isso mesmo hoje. Se a É. gente pudesse falar mais. Nossa. Já passou? Acho que Já tá é rápido, né? Aham, e é muito Nossa. rápido e é um assunto muito importante, com questões muito pertinentes, assim, e muitas informações, assim, que tu trouxe, que a gente não tinha a mínima ideia, assim, pelo menos de como tava esse Uhum. panorama geral, assim, Inúmeros, em né? números, que é alarmante, é assustador, e foi muito bacana e muito importante a gente ter acesso a isso também, porque a gente, enquanto profissional, também é multiplicador das informações, né? Apesar de não atender essa demanda hoje no consultório, às vezes um familiar, né, um pai, uma Uhum. mãe, alguém traz essa questão da gente poder orientar, de buscar ajuda, de buscar um profissional sério, de buscar um profissional que esteja atento a essas Uhum. questões, ao crescimento desse vício, né, que vem nessa batida hoje. É muito importante até para a gente tirar também a crença que tem social. A gente ouve muito falar das pessoas que não estão jogando, que não conhecem, né, os efeitos do jogo, falar que é responsabilidade da pessoa, porque jogou porque quis, sabe? Entrou naquele boteco e jogou porque quis, baixou o aplicativo porque quis, sem entender que não é bem assim, Uhum, né? As pessoas são influenciadas por todos os fatores que a gente está falando, e motivação às vezes não é suficiente, né? uhum. Então acho que esse tipo de espaço, né? A gente está aqui informando e educando as pessoas. A gente precisa ter esse tipo de espaço aqui para poder, de fato. É um papel muito, muito importante que a gente tem, ainda mais nesse momento, quando a gente está falando de que as políticas públicas, tudo é muito Uhum. insuficiente ainda. Fagner, muito obrigada, assim, pela tua participação, tua fala foi muito bacana, muito importante, que contribuição incrível, né, Nath, para todas as Uhum. pessoas que nos acompanham, tenho certeza que esse podcast aí vai ser compartilhado para muitas pessoas, acho que é um tema muito atual, um tema urgente, e você poder contribuir, assim, de uma forma tão ética, de uma forma tão empática e tão acolhedora com as pessoas que estão nos ouvindo, foi muito importante. Eu, né, sou suspeita em falar assim do profissional que o Fagner é, do quanto eu admiro ele como psicólogo, como pessoa, e do quanto eu sei que ele se engaja, quanto ele, né, ele vai em busca, ele lê, ele se apropria dos conteúdos, o quanto ele domina os Uhum. assuntos pelos quais ele se propõe a trabalhar, a atender as demandas dos pacientes dele. E a gente não vai se aprofundar nisso também, mas eu quero compartilhar que para janeiro, né, Fagner, se tudo der Uhum. certo e a gente sobreviver aí às reformas e às obras que a gente está passando, né, na empresa e em casa, o Fagner vai estar lançando o primeiro livro dele, justamente referente a esse tema aqui das apostas de jogos online, né? Exato, exato. Vai ser um livro basicamente compacto, como se fosse um manual, mas mais prático mesmo, né? Unindo todas as estratégias. Desde essas estratégias que a gente está falando de controle ambiental, de modificar um arquivo, de como bloquear um site, de como pedir, né, lá no Reclame Aqui para excluir uma conta. Também estratégias que a gente está falando comportamentais, de regulação emocional também. É uma série Uhum, de medidas que a gente pode adotar uhum, para que a gente consiga, lidar.
com esse problema, certo? A Perfeito. gente não sabe ainda se vai realmente conseguir até janeiro, talvez vai atrasar, mas vai sair, de alguma Isso aí. forma. Quero agradecer a oportunidade, espero ter sido claro. Tinha também outras coisas para falar, mas percebi que não vai dar tempo e não deu de fato tempo. Agradeço a possibilidade e espero que tenha sido claro tudo aquilo que eu trouxe. Perfeito. E assim, quem ficou com alguma dúvida, quem quiser esclarecer alguma coisa, quiser perguntar algo, né, Nath, a gente sempre disponibiliza o Instagram ali dos nossos convidados. Vocês também podem encaminhar as perguntas, as dúvidas para mim, para Nath, nos nossos perfis pessoais, no perfil profissional do Fagner que a gente disponibiliza, no perfil do Instagram do E Agora Psi. Vai ser um prazer poder responder a todos vocês. Então podem perguntar, a gente repassa para ele com o maior carinho. Não vai ser difícil repassar para ele as perguntas de vocês, né? E convidar ele a responder. Se vocês quiserem também que ele venha novamente aqui no Pod para falar mais sobre esse tema, para trazer mais informações, tenho certeza que ele vai super se dispor a vir aqui. Então, quem gostou, quem quiser saber mais, interage lá, manda pergunta, manda dúvidas, a gente responde vocês com o maior carinho. Quem estiver nos assistindo pelo YouTube, não esquece de dar aquele like, de deixar teu comentário, de compartilhar, mandar esse podcast, esse vídeo para os amigos, para a família, para aquele familiar que você identificou que está passando por essa situação, que você percebe que as coisas estão saindo um pouco do plumo, um pouco do caminho. Compartilha com ele a informação, né? E se precisar, a gente também vai deixar lá as informações do Fagner, que é um profissional que a gente super recomenda, né, Nath? Para acompanhamento, enfim, quem quiser, tá? Isso. E para quem está nos escutando também, tanto no Spotify como no YouTube, deixar o nosso Instagram, né? Ali a gente divulga os episódios, os trechinhos que estão rolando aqui. Então, é @eagorapsi_podcast. Muito bem. Falando também dos nossos patrocinadores que estão sempre aqui conosco, o desafio Cada Dia Melhor, que é um desafio de grupo de mulheres, né? As mulheres também aí que daqui a pouco identificam que estão passando por esse momento, né, do vício, da dependência dos jogos em apostas, precisam praticar atividade física, precisam estar interagindo, integrando com outras mulheres. O grupo Desafio Cada Dia Melhor é um desafio aqui de Canoas, um grupo formado só por mulheres, com atividades físicas gratuitas. Então, um grupo que é muito bacana de participar, eu e a Nath fazemos parte, e vai ser um prazer receber qualquer outra mulher que queira se engajar e participar lá conosco. A Nina Garden, que é a nossa loja do coração aí, sempre deixando eu e a Nath cada vez mais lindas. A EP Mídias, aqui o estúdio onde a gente grava o E Agora Psi. A MF Psicologia, que é a minha clínica, a clínica do Fagner. E a Humanizar, espaço terapêutico, que é a clínica da Nath, né? Minha casca de bala. É isso, Então tá. Nath. Fagner, muito obrigada mais uma vez. Um prazerzaço te ter aqui. Prazer foi meu. E não tenho dúvidas, né? Esse homem é maravilhoso. Por isso que eu tô com ele há anos. Obrigada, gente. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.